Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos relembrar a área de figuras planas. A geometria plana é a parte da matemática que se destina se preocupa a estudar formas e figuras geométricas planas que são encontradas amplamente na nossa natureza. Temos aqui algumas fotos para vocês perceberem que a natureza é a maior fonte de figuras geométricas que nós temos. Temos aqui essa colmeia aqui de abelhas, e aqui nós temos que ela é toda feita de hexágonos, de polígonos, de 6 lados e 6 ângulos. Aqui também nós vemos a tartaruga, nós temos aqui quadriláteros, figuras de 4 lados. Aqui também temos uma parte um pouco arredondada. Aqui nessa parte aqui nós temos um hexágono também, né, de 6 lados. Então, foram só esses dois exemplos que eu quis trazer para vocês para mostrar que realmente na natureza nós podemos encontrar diversas formas matemáticas. E então os matemáticos estudaram e perceberam essas formas e os padrões que aconteciam na natureza, e eles se dedicaram a estudar cada vez mais essas figuras. Com o passar do tempo, eles descobriram fórmulas matemáticas, expressões que permitiriam eles de calcular área, perímetro, dentre outras propriedades que têm as figuras planas. Essas figuras planas, então, né, que é o objeto de estudo da geometria plana, elas possuem apenas duas dimensões. Nós estamos falando de objetos bidimensionais. Elas possuem apenas as dimensões de comprimento e de largura. Quando a gente fala no nosso mundo real, né, o mundo tridimensional, nós dificilmente vamos ter uma figura plana. Essa figura plana é realmente como se fosse a tela de um computador, em que a gente pudesse escrever e fazer os desenhos. É como se fosse uma tela do Paint, para você poder fazer os seus desenhos, porque as figuras elas não podem ter espessura. E por mais que uma folha ela seja muito fina, ela tem a sua espessura. Estou procurando aqui uma folha, mas eu acho que eu não vou conseguir para mostrar para vocês. Aqui, consegui uma folha. Esse pedaço de papel, por mais fino que ele seja, ele tem 3 dimensões. Ele tem a largura, o comprimento, a largura, e ele tem uma espessura mínima, mas tem. Vamos passar adiante. Então, olha, os polígonos, o que são essas figuras planas, essas primeiras figuras planas estudadas na geometria plana? Os polígonos, eles são figuras retas, formadas por segmentos de reta, que tem início em um ponto, e aí você vai fazendo diversos segmentos de reta e volta nesse mesmo ponto. Esses polígonos, eles têm vários ângulos e vários lados. E o mesmo número, sempre que eu falo de um heptágono, por exemplo, ele tem 7 lados, mas ele também tem 7 ângulos. Aqui tem, e isso vem do grego, né? O nome polígonos, poli vem de muitos, e gonia, né? O gono aqui vem de ângulos. Então, muitos ângulos no caso. Nós começamos, não existem polígonos com um lado apenas e nem com 2, porque não é possível fazer ter esses segmentos de reta com apenas 2 e esse segmento de reta ser fechado. Ele vai ficar uma linha poligonal aberta, não uma linha poligonal fechada. Então, nós começamos a ter, acho que estou com fome. Nós começamos a ter polígonos a partir de 3 lados, a partir de 3 segmentos de reta. O primeiro que nós temos, então, é muito conhecido, que é o triângulo, mas ele também pode ser chamado de trilátero, que é o nome dele dado em função do número de lados. Temos também figuras com 4 lados, que são os quadriláteros ou quadrângulos, né? Pode chamar dos dois jeitos, mas o mais comum é quadrilátero, nesse caso. Depois temos os pentágonos, que também podem ser chamados de pentalátero, e aí voltamos para essa coluna de cá.
nós usamos mais essa coluna para designar os polígonos, exceto para o quadrilátero. Quando a figura tem 4 lados, a gente geralmente usa, se diz mais quadrilátero e não quadrângulo. Mas você pode chamar de quadrângulo, que não tem problema algum. Então, nós temos aqui algumas nomenclaturas e vamos aos mais conhecidos. Triângulo. A começar pelo triângulo. O triângulo, então, ele é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Se a gente somar as medidas dos ângulos internos dessa figura, desse triângulo, sempre, gente, sempre vai dar 180 graus. Tá? Essa é uma informação importante para o estudo dos ângulos dos triângulos. Se eu estiver falando de área, e o que eu me refiro quando eu digo área? Área é o espaço ocupado no plano bidimensional daquela figura. Então, é toda essa região aqui de dentro limitada por esses segmentos de reta. Para eu descobrir a área de um triângulo, eu preciso saber a medida da base e a medida de uma altura, da altura relativa àquela base. E aí, eu multiplico essas duas medidas e divido por 2. Assim, eu tenho a área do triângulo. A base, ela pode ser qualquer lado do triângulo. Você pode escolher qualquer lado para ser a base. E a altura, ela vai depender da base que você escolheu, porque a altura, ela sempre parte do vértice oposto àquela base. Então, veja só. Nesse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, vamos ver. Esse lado BC, ele já é a altura relativa ao lado AC. Por quê? Porque o vértice B é o vértice oposto ao lado AC e ele forma, traçando um segmento de reta. A partir desse vértice B, nós, até encostar o lado AC, nós fazemos um ângulo de 90 graus. E isso é ser a altura. A altura é traçar um segmento de reta, partindo do vértice oposto, fazendo um ângulo de 90 graus com a base que você escolheu. Mas agora, vamos escolher a base AB. Você não quer a base AC. Você quer a base AB. Então, você pega a referência dessa base AB, veja o vértice que está oposto, que no caso é o vértice C. Você vai pegar nesse vértice C e vai traçar um segmento de reta que seja perpendicular ao lado AB. Então, você tem que fazer aqui um ângulo de 90 graus. Claro que eu fazendo assim só no olhômetro não vai estar certo de maneira alguma. Né? Não estou fazendo isso com tanto rigor. Estou fazendo só para vocês verem como que eu encontraria esse segmento de reta. E aí vamos colocar aqui que esse é o ponto P. Não vai... Eu ainda apanho muito desse programa. Que bonitinho. Então, ó, esse lado PC ou CP é a altura do lado AB. Se eu quisesse fazer a altura do lado AC, ó, já estava do lado relativo ao lado CB, ela já está pronta aqui, ó. Ela é exatamente o lado AC, porque o lado AC forma um ângulo de 90 graus com o lado BC. Então, aqui nós temos as 3 alturas. Eita. Gente, muito engraçado. Tem essa altura aqui, AC, que é relativa ao lado BC. E nós temos essa altura aqui, BC, relativa ao lado AC. E temos a altura BC, que ela é relativa ao lado, à base AB. Então, para cada base que você escolher, né, você tem uma altura. Mas você pode fazer essa conta 3 vezes. Você pode fazer com cada uma das bases e com cada uma das alturas. O resultado tem que dar o mesmo, tá? Porque a área do triângulo, ou seja,
esse espaço ocupado aqui é único, é um só. Então, por mais que você escolha bases diferentes, né, e aí a partir daí alturas relativas a essas bases que sejam diferentes, você sempre vão encontrar o mesmo resultado para a área, porque a área é só uma. E aí nós temos alguns triângulos especiais. O primeiro deles é o triângulo retângulo. Por quê? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos ângulos medindo 90 graus. O triângulo ele tem 3 ângulos e um desses 3 ângulos mede 90 graus, que é aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Péssimo, ficou péssimo. Tudo bem. Esse ângulo aqui, eu circulei, mas eu vou apagar porque tá feio. Ele é o ângulo de 90 graus. O que acontece? Esse ângulo de 90 graus, ele é o que dá a característica desse triângulo retângulo. E nos triângulos retângulos existe um teorema, né, que é muito conhecido, o teorema de Pitágoras, que ele só vai servir para os triângulos retângulos, mas ele vai ser importantíssimo, né? Grifa, rabisca, escreve no caderno, escreve em todo lugar para você não esquecer desse teorema. Por quê? O que acontece? No triângulo retângulo, os lados que formam esse ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Eles podem ter a mesma medida, mas pode ser que não tenha, né? Nada eu vou saber isso a partir das medidas que ele tiver. Então, esse aqui é o cateto 1 e esse é o cateto 2, ou esse é o cateto 1 e esse é o 2, tanto faz. Só que aqui, aparentemente, eles não têm a mesma medida. E ainda temos a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, é o lado que sobra. Os lados que formam o ângulo de 90 graus chamam catetos. E o outro lado que sobra é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Então, independentemente de você saber valor ou não, você pode ter essa certeza que a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. E aí esse teorema diz que se você pegar essa hipotenusa, elevar ela a 2, esse resultado tem que ser igual a esse cateto elevado a 2, somado com esse cateto elevado a 2. Ou seja, pega os catetos, eleva cada um deles a 2. Então, pega o cateto 1, eleva a 2, faz o quadrado desse número, soma com o quadrado do outro cateto. Esse resultado, essa soma, tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Então, esse teorema é muito importante e nós vamos usar bastante ele. Um outro triângulo importante é o triângulo isósceles. Ele possui 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados que têm a mesma medida. Nesse caso aqui, esse lado B e esse lado B aqui também têm a mesma medida, então a gente usa a mesma letra para representar essa medida, que a gente não sabe qual é, mas que sabemos que é igual. E nós temos também 2 ângulos congruentes, ou seja, 2 ângulos que têm a mesma medida também. Aqui nós chamamos ângulo alfa e alfa, porque o alfa, as letras gregas, elas geralmente são usadas para designar ângulos. E as letras minúsculas para designar lados e as letras maiúsculas para designar pontos, vértices, no caso das figuras dos polígonos. Então tá. Então nós temos 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. O que vai acontecer? Eu quero descobrir e aí esse lado que é diferente, esse lado aqui, ó, embaixo, ele é chamado de base. Geralmente, se eu falo assim, a base de um triângulo isósceles, essa base sempre será o lado diferente, o lado de medida diferente. Temos 3 lados, 2 são iguais, esse um que sobrou é a base. Geralmente, eles determinam assim. Se a gente traçar, então, para a gente achar a área desse triângulo, é a mesma fórmula lá, base vezes a altura dividido por 2. Então, essa base aqui, qual que é o vértice oposto? Esse aqui. O vértice oposto a essa base. E aí, para você descobrir a altura, você tem que fazer um ângulo de 90 graus, pegar esse vértice oposto, traçar um segmento de reta que forme 90 graus com a base.
Pessoal, se vocês fizerem isso, vocês terão dois triângulos, vocês estarão dividindo o seu triângulo o seu triângulo isósceles em dois triângulos que são congruentes, ou seja, eles têm as mesmas medidas. Eles têm esse lado aqui igual, esse lado aqui também é igual, esse ângulo é igual a este, e esse lado aqui vocês têm, que é comum aos dois triângulos. Vocês conseguem ver aqui? Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Ó, temos esse aqui de amarelinho, bem male-male colorido, e temos esse verdinho aqui, também muito male-male colorido. Mas só para você ver. São dois triângulos que são iguais. Eles têm esse ângulo aqui reto, então eles são dois triângulos retângulos. E aí, para você... E outra informação. Você, ao fazer isso, você divide o seu triângulo em dois... você divide a base em dois segmentos iguais. Então, ao fazer isso, você consegue muito bem... Você consegue facilmente... Esse segmentozinho aqui vai chamar C, ou qualquer outra letra que você quiser, e esse aqui também vai chamar C. Ele é a metade desse segmento grandão que é a base. Então, assim você pode usar o teorema de Pitágoras, que você tem um cateto e a hipotenusa. E aí você usa essa medida aqui, que é a altura, para descobrir, usa o teorema de Pitágoras para descobrir essa medida da altura. Tá? Então, o teorema de Pitágoras é imprescindível. Outra coisa, outro triângulo especial, que é o triângulo equilátero. Nele, todos os três lados são congruentes, têm a mesma medida, e todos os ângulos são congruentes, ou seja, também têm a mesma medida. E eles são iguais a 60 graus. Por quê? Se a soma de todos os ângulos do triângulo é 180, se eu tenho três ângulos iguais, basta eu dividir 180 por 3, que dá 60 graus cada um desses ângulos. E nós temos também que os três lados são iguais. De novo, se você traçar a altura de um triângulo equilátero relativa a qualquer uma das bases, já que todas as bases têm a mesma medida, todos os lados têm a mesma medida, você vai encontrar novamente um triângulo que é, na verdade, dois triângulos que são retângulos, tá? Semelhante à ideia aqui do triângulo isósceles. Esse triângulo é retângulo, esse também é. Se toda essa medida aqui é A, quanto que vai ser esse segmento menor aqui que a gente fez a partir do traço da altura? Se a medida toda é A, esse pequeno pedaço aqui vai ser a metade de A, ou seja, A sobre 2. Então, vamos supor que a medida do lado de um triângulo equilátero seja 10. Ao traçarmos a altura de qualquer uma das bases desse triângulo equilátero, nós dividiremos a base em dois segmentos iguais e elas vão medir, se a base inteira media 10, agora essa base vai medir, esse lado aqui, esse cateto do triângulo retângulo, ele será a metade de 10, e a metade de 10 é 5, tá? Então, vocês vão usar aqui o teorema de Pitágoras amplamente para resolver exercícios que pedem a área de triângulos equiláteros ou isósceles em que não se dá a medida da base. Então, é bom vocês estudarem bastante esse teorema de Pitágoras. Vamos para um exemplo. Qual a área de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 e um dos catetos mede 6? Então, esse triângulo retângulo aqui, ele tem o ângulo de 90 graus aqui. Ficou muito bom não, né? Mas
acho que ficou. Aí nós temos aqui o nosso ângulo de 90 graus. Foi dito no exercício que a hipotenusa, ou seja, esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, mede 10 centímetros. Aqui ficou muito pequenininho. Então, vou colocar aqui, ó, 10 centímetros. Vou colocar maior. Um dos catetos mede 6 e a gente quer descobrir, para a gente descobrir a altura, a gente precisa descobrir a medida do outro cateto. Por quê? O outro cateto é que nos dará a altura do triângulo para a gente descobrir a área, porque a gente precisa da base e precisa da altura. Imagine que esse lado aqui que mede 6 centímetros, esse cateto, vamos supor que ele seja a nossa base. Se ele é a nossa base, a altura será esse lado aqui, que é o cateto que a gente precisa descobrir. A gente precisa descobrir ele. Agora, se a gente dissesse que a base é esse lado que mede 10, a gente teria que traçar a altura dele, descobrir, e aí daria muito trabalho, não compensa. Não temos essas medidas, então é melhor a gente trabalhar com o teorema de Pitágoras. Então, ó, vamos chamar esse cateto, que a gente não sabe, de C. Poderíamos chamar de H de altura ou de qualquer letra que você quiser. Então, chamei esse lado aqui de C, e então eu vou descobrir a medida dele. Eu pego cateto ao quadrado e somo com o outro cateto, que é 6, ao quadrado. Isso tem que ser igual à minha hipotenusa, que é 10, ao quadrado. Então, olha, 6 ao quadrado mais, ó, C ao quadrado mais 6 ao quadrado é 6 ao quadrado é 36. 10 ao quadrado é 100. Aqui, ó, eu tenho que subtrair 36 dos meus dois lados da equação. A gente ainda não falou de fração, mas em toda equação, a gente ainda não falou de equação. Então, em toda equação, eu já adianto para vocês, tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro lado da equação também. Então, para eu tirar esse 36 aqui, ó, porque eu quero descobrir o C, o valor do C, eu tenho que subtrair 36 dos dois lados. Ou passar para o outro lado com o sinal trocado. O sinal do 36 é mais, então eu vou passar para lá, fica menos 36. Isso é falar isso é matematicamente incorreto. Tá? A ideia é fazer tudo que se faz de um lado da equação, faz do outro. Vamos falar assim para andar mais rápido. Aqui, então, 100 menos 36 vai dar 64. Então, se eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho duas respostas. E essas respostas serão uma positiva e outra negativa, da raiz de 64. E aí, esses resultados são, a raiz de 64 é 8. Só que esse resultado menos 8, ele não é um resultado plausível para esse exercício, porque nós estamos falando de uma medida de um triângulo. Como que eu teria uma medida do triângulo medindo menos 8 centímetros? Não tem como. Então, a única opção possível é que o C, essa altura do meu triângulo, seja 8 centímetros. Pronto, acabou o problema. Eu tenho a base, que é 6, tenho uma altura que forma 90 graus com essa base, que a gente já descobriu que é 8, basta multiplicar os dois e dividir por 2, porque a fórmula da área de um triângulo é base vezes altura, aqui eu coloquei B vezes H, né? Base vezes altura, dividido por 2. A base é 6, a altura é 8, divido por 2, meu resultado vai dar 24. 24 centímetros quadrados, porque quando a gente está falando de área, a unidade de medida tem que estar elevada a 2 também. Tá? Agora vamos ver aqui um outro exemplo, agora de um triângulo isósceles. Ai, tá errado aqui, gente. Que bom que eu vi. Eu vi aqui, não tem como eu corrigir mais, mas eu vou tentar aqui fazer um... Ficou lindo. Mas eu vou corrigir aqui, ó. Encontre a área de um triângulo isósceles, cuja base
mede. Quanto que é 6 mais 6? 12. Então, aqui, ó. Então, a base mede 12 centímetros e seus lados medem 10 centímetros. Um de seus lados mede 10 centímetros. Esses dois lados é porque são os dois lados do triângulo isósceles que são iguais. Veja o que vai acontecer. Esse triângulo isósceles aqui embaixo, tudo mede 12 centímetros, e esses dois lados iguais aqui medem 10. Beleza. Se a gente traçar a altura desse triângulo isósceles, relativa a essa base, né, essa base que é o lado diferente de 12 centímetros, o que vai acontecer? Nós vamos dividir esse triângulo isósceles em dois triângulos retângulos congruentes. Então, temos esse triângulo de cá e esse triângulo de cá, que são dois triângulos que têm as mesmas medidas, têm os mesmos ângulos, eles são praticamente idênticos. Se a hipotenusa desse triângulo retângulo é 10 centímetros, logo, um de seus catetos mede 6. Por quê? Porque eu tenho essa base e eu divido ela exatamente, ao traçar a altura, eu divido ela exatamente em duas partes iguais, em dois segmentos iguais, de mesma medida. Então, aqui vai ter que ser 6 e desse lado aqui também tem que ser 6. Logo, o outro cateto, que corresponde, né, que é igual à altura desse triângulo aqui, ele mede 8, porque a gente resolveu já lá no exercício 1. Vai medir 8. Podem fazer o teorema lá de Pitágoras, vai dar a mesma coisa. Vai dar 8 também. Agora, basta a gente calcular essa área desse triângulo aqui total. A gente pega a base, que mede 12, multiplica pela altura e divide por 2. Aqui, o que eu fiz? Eu dividi assim, ó. Eu dividi assim, 8. Na multiplicação e divisão, não importa quem você resolve primeiro. Eu resolvi dividir assim, ó. 8 dividido por 2 é 4. E aí eu multiplico pelo 12 que ficou faltando ali atrás. Então, 12 vezes 4 dá 48. A unidade era centímetros, então vai ficar centímetros quadrados. Reparem que esse exercício aqui, ó, ele é o dobro, o resultado que a gente achou dessa área de 48 centímetros quadrados é o dobro desse resultado aqui, ó, da questão 1. Por quê? Nós tínhamos aqui, é como se aqui fosse a metade desse triângulo do exercício 2. Então, obviamente, se o exercício 1, a figura é a metade da figura do exercício 2, logo, a área da figura 2 vai ser o dobro da área da figura 1, e vice-versa, né? O outro também, a figura do exercício 1 é tem a metade da área da figura do exercício 2, né? Número 24, na número 1 deu 24, e na número 2 deu 48. Por quê? Porque essa região aqui mede 24, tem 24 centímetros quadrados, essa é a área. E qual que é a área desse aqui? Se eles são triângulos idênticos, né? Vai ser a mesma coisa, vai ser 24 também. 24 mais 24, 48. Simbora. Existem outros tipos de triângulos, tá, pessoal? Mas não vamos entrar aqui muito em detalhe, não, porque senão estende muito e a gente se perde. Bom, agora os quadriláteros. Os quadriláteros, eles têm 4 ângulos e 4 lados. Existem outros tipos de quadriláteros, aqui eu vou falar só do retângulo e do quadrado, porque são os mais, assim, estudados e cobrados. Existe também o losango, tem também o paralelogramo e o trapézio, né? Então, se vocês quiserem procurar sobre esses quadriláteros, também aconselho vocês. Mas, olha, o quadrilátero, que é retângulo, ele é um paralelogramo. E ele tem 4 ângulos iguais a 90 graus. Para ser um paralelogramo, ele precisa ter 2 pares de lados paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse aqui de cima. Paralelo é que eles não se encostam. Você pode prolongar esse segmento de reta, prolongar infinitamente. Eles nunca vão se encontrar.
Caso a inclinação deles fosse diferente, em algum momento eles iriam se encontrar lá no infinito e além. Mas, como eles têm a mesma inclinação, eles não vão se encontrar, tá? Considere só minha mão, meu braço. É só um adendo do meu corpo. Então, ó, o paralelogramo, então, precisa ter 2 pares de lados paralelos. O primeiro par é esse lado de cima com esse lado de baixo, e o segundo par é esse aqui com este cá. Nós temos, então, 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, e para eu achar a área desse paralelogramo, eu multiplico a base pela altura. No caso do quadrado, o quadrado é um retângulo especial. Ele é um retângulo que tem todos os 4 lados iguais. Todos os 4 lados com a mesma medida, congruentes. E, então, todos os seus 4 ângulos serão o quê? Iguais a 90 graus também, porque se ele é um retângulo, e para ser retângulo precisa ter ângulos de 90 graus, os 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado tem 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados congruentes também. Se eu disser assim, a medida do lado do quadrado é 2. Todos os 4 lados medem 2. Tá? E para eu achar a área dele, vai ser um lado vezes o outro. Como esses lados são iguais, é como se eu fizesse o lado ao quadrado. Por isso que eu coloquei aqui. Ele ao quadrado, porque é o lado vezes o próprio lado. Lado vezes ele mesmo. Um exemplo aqui, ó. Encontre a área de um retângulo de lados 6 e 8. Ó, esse lado aqui mede 6, esse aqui mede 8. O que acontece? Só multiplicar um lado vezes o outro. A base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura. 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Agora, imagine um quadrado de lado 4 decímetros. Bom, eu pego esse lado, que eu sei que é 4, elevo a 2. E elevar a 2 é fazer o quê? É fazer o lado vezes ele mesmo, aquele número vezes ele mesmo. Então, meu resultado vai ser 4 vezes 4, que é 16 decímetros quadrados. Espero que aqui não tenha dúvida. Esse aqui é a parte do retângulo e dos quadrados é bem simples mesmo. Mas qualquer dúvida vocês podem me procurar. Agora temos aqui outros polígonos muito importantes, que são o pentágono e o hexágono. Regular, né? O regular é quando ele tem todos os lados iguais, de medidas iguais. No caso do quadrado, o quadrado é um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados, que é regular. O pentágono regular, ele tem 5 lados congruentes, 5 lados que têm a mesma medida. E o que acontece? Se você quiser descobrir a área de um pentágono, existe fórmula, se você se interessar, pode procurar, para descobrir a área do pentágono regular, mas você pode, se você quiser economizar espaço no seu HD da sua memória, você pode entender o pentágono regular como uma figura que tem 5 triângulos isósceles. Se você sabe esse lado aqui dele, e sabe esse lado aqui também, você pode usar o teorema de Pitágoras, descobrir a área de um quadrado e multiplicar por 5, porque nós temos 5 triângulos isósceles que são congruentes. Então, todos esses 5 triângulos são congruentes, têm a mesma área. Então, descobriu a área de um, multiplica por 5, achou a área do pentágono. Já no hexágono, nós estamos falando de 6 lados, e no hexágono regular, você também pode fazer algo semelhante ao raciocínio da área do pentágono. Claro que existe fórmula, vocês podem procurar, mas você pode entender o hexágono como 6 triângulos equiláteros que são congruentes. Então, esse é congruente a esse, que é congruente a esse, a esse, a esse, a esse. Então, todos esses 6 triângulos são iguais. No mesmo raciocínio, você encontra a área do triângulo equilátero, que você já sabe fazer pelo teorema de Pitágoras, e multiplica por 6, encontra a área do triângulo, você também sabe fazer, e multiplica por 6, porque são 6 triângulos, tá? Super tranquilo. Agora vamos para os corpos redondos, né? As figuras planas arredondadas, na verdade.
A primeira delas, que eu quero dizer, é a circunferência. Eu quero fazer essa diferença entre a circunferência e o círculo. A circunferência, ela é uma linha formada por todos os pontos que têm a mesma distância de um ponto fixo. Então, dado um ponto fixo, que geralmente é conhecido como centro da circunferência, eu faço um traçado, e isso vai sair arredondado, em que todos esses pontos aqui, ó, eles têm a mesma distância até o ponto O. E essa distância do centro a um ponto qualquer dessa linha, dessa circunferência, é chamada de raio. Então, por exemplo, esse segmento aqui, ó, partiu do centro e encostou lá na circunferência. É chamado de raio. Aqui também, ó, chamado de raio. Então, todas essas infinitas linhas que saem do centro e encontram lá em um ponto na circunferência, esses segmentos de reta são chamados de raio. O diâmetro, ele é quando você, deixa eu fazer de outra cor, vou fazer de verde. O diâmetro, como que ele vai fazer? Ele parte de um ponto da circunferência, passa no centro e vai até o outro lado da circunferência. Esse é o diâmetro. O diâmetro, ele parte de um ponto, são dois pontos da circunferência e eles passam pelo centro. Isso aqui, ó, tá ligando dois pontos da circunferência. Eles são, esse traço que eu fiz aqui, ó, por último, ele é o diâmetro? Não é. Por quê? Porque ele não passa no centro. Para ser diâmetro, tem que passar no centro. E aí nós temos que o diâmetro é o dobro do raio. Porque se daqui até aqui é o raio, do centro até aqui também é o raio de novo, então eu tenho duas vezes o raio, o dobro do raio. Diâmetro, dobro do raio. Pronto. E aí quando a gente fala de circunferência, a gente fala de comprimento da circunferência. Ou seja, se a gente pegasse se essa circunferência fosse uma cordinha, a gente poderia, é como se a gente pudesse esticar essa corda e ver o tamanho dela, medir numa régua o tamanho dessa circunferência. Mas existe uma forma mais fácil de fazer isso, que é a partir dessa fórmula, que é comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r, que é o raio. Ou se não, 2π raio. 2π raios. Ai, que brincadeira mais sem graça, Ayane. Péssimo. Mas, ó, agora o círculo. O círculo, ele, entendido a circunferência, vamos para o círculo. O círculo, o que ele é? Ele é a superfície ocupada pela circunferência. Ou seja, é a circunferência, a linha, e todos esses pontos que estão dentro dessa linha, tá? Então, é essa região aqui acinzentada. Viram que aqui está tudo em branco? É porque ela não é preenchida. Aqui, neste caso, o círculo ele é preenchido. Tá? A gente considera tanto os pontos dessa linha, quanto os pontos que estão dentro dessa linha. E para a gente achar a área do círculo, a gente usa essa segunda fórmula aí, que é 2πr ao quadrado. Eu ainda estava lá no 2π raio. Mas 2π raio, gente, é só para circunferência, comprimento de circunferência. No caso do círculo, nós temos a área do círculo, a região ocupada por essa circunferência, e todos esses pontos dentro dela. Então, nós temos que a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. E aí, então, para você descobrir isso, essa área, você precisa do raio, tá? O número π, ele é um número irracional, ou seja, ele tem infinitas casas decimais, e essas casas decimais, elas não têm um padrão de repetição, tá? Elas não têm um período, por isso que ele é um número irracional. Ele não é possível descobrir todas as suas casas decimais, porque elas são infinitas. Toda vez que você descobre mais um número, você
tem como descobrir outro número, tá? Então, ele é aproximadamente 3,14, 15, 9 e uma infinidade de números que seguem aí ao infinito e além mesmo, tá? Geralmente, o exercício ele pode te dar uma aproximação, que pode ser, considere π igual a 3, considere π igual a 3,14, ou considere π igual a 3,1416. Essas são as mais usadas, tá? Mas se o exercício não te der o valor de π, que é para ser usado, a aproximação de π para ser usada naquele exercício, significa que você vai ter que pegar esse π e deixar lá, deixa ele lá. A resposta final vai trazer o π. Vejam só esse exemplo. Qual a área de um círculo de 10 metros de diâmetro? Olha só. Para a gente descobrir a área do círculo, o que a gente precisa? A gente precisa dessa fórmula aqui, ó. A área é πr ao quadrado. Mas, o exercício deu foi o diâmetro. E o diâmetro não é o dobro do raio? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir o diâmetro por 2 para a gente poder descobrir o raio. Então, o meu raio, ele é 10 dividido por 2, que é 5. 5 metros. Agora, eu posso substituir aqui nessa fórmula. Π vezes raio ao quadrado. O raio é 5, então 5 ao quadrado, meu resultado é 25. O exercício deu aproximação de π? Não, não deu. Então, você multiplique o resultado do raio ao quadrado por esse π. Escreva ele pelo símbolo que ele tem, né? Que é esse símbolo aqui. Eu vou circular de azul. Esse é o símbolo do π. Eu não te dei nenhuma informação a mais sobre o valor que eu queria que você usasse para aproximar, então não aproxime, use o valor exato, tá? E aí não importa, a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra dessa regrinha lá que vocês aprenderam lá em 1900 bolinha? 1900 bolinha, acho que a maioria de vocês nasceu a partir de 2000, né? Tudo bem. O que acontece? Então, aquela regrinha que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, tá? O que acontece? Realmente não importa. Você escrever a resposta π vezes 25 metros quadrados vai ser a mesma coisa de escrever 25π metros quadrados. Geralmente as pessoas colocam o número primeiro para depois colocar o π. Mas isso, assim, detalhes, meros detalhes. Vocês podem colocar da ordem que vocês preferirem. Inclusive, se algum professor de matemática falar assim, sua resposta está errada, você pode dizer para ele que não está, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? É isso, então. Espero que vocês tenham aprendido, entendido tudo. Eu vou colocar agora lá no Google Classroom os exercícios a respeito dessa aula de área de figuras planas. Depois a gente se encontra para tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, até a próxima.